A escuridão e a impaciência espantam-na. Então, as cortinas se abrem, as luzes se acendem, os sorrisos estampam nos rostos alheios, os olhos brilham. A ousadia de falar com as mãos e escrever com os pés. Ela é bailarina e conduzirá a humanidade a uma maior dimensão de existência neste momento. A suavidade e a inocência estão claramente mostradas em seus rostos de fantasia. Seu nariz é vermelho, seus amigos vivem entre o céu e o chão. A missão dessa trupe é conduzir o respeitável público a um dos estados de espírito mais desejados do universo, a alegria. Voz que ecoa por todos os cantos, que agrada os ouvidos mais sensíveis e harmoniosamente se une ao som dos instrumentos. Cria-se então uma linda canção, capaz de despertar belíssimos sentimentos. Olha só, fiz uma canção para quem precisa de uma canção. Vou deixar dobrada bem ao lado do seu portão. Quando der, pode ir. Isso se não chover, ouve só. Teatro. O primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia. A arte, que permite ao homem viver muitas vidas, interpretar quem quer que seja. Sentir cada partícula do corpo gritando todas as palavras repetidamente, por diversas vezes. Eis um dos últimos exemplos do teatro polivalente do século XIX, um local que abrigava todas as artes, dança, teatro, música, circo. Uma obra-prima da comunicação popular. Senhoras e senhores, o Politeama de Jundiaí. A história do Politeama em Jundiaí, antes dele, tinha muitas companhias que vinham e se apresentavam nas praças e terrenos baldios que existiam aqui próximo do centro, na Praça da Bandeira. E em 1897, a primeira tentativa de um pedido de construção, feito através de uma pessoa que tinha uma companhia, um português, e ele faz um pedido à Câmara Municipal para que se construa um Politeama. Isso vai ocorrer só em 1911, que é inaugurado pela companhia Knox, Crawler e Knox, em outubro de 1911. Ele começa como um simples galpão, né? Um telhado de zinco. Então vocês imaginem como deviam ser as apresentações aqui nos dias de chuva, e com um grande barulho, né? Porque já que era zinco no telhado. E com o passar do tempo ele vai criando uma outra forma. Aí em 1928 ocorre uma grande transformação nessa construção, que daí ela tem um andar maior, que passa para 1.200 lugares. E ainda continua sendo frequentada pelos espetáculos equestres, ainda uma área onde se poderia acontecer de tudo. O Politeama significa o quê na origem da palavra? Poli, vários, teama, espetáculos. Então, na verdade, são diversas
maneiras, diversos espetáculos, diversos tipos de espetáculos que podem se apresentar aqui. Então lá atrás a gente tinha desde apresentações de circo, né? A gente tinha cavalinhos aqui dentro, que era uma grande arena, na verdade onde tem a plateia hoje. Quem disse que teatro não é lugar de circo? Para mim, o espetáculo começa aqui, no camarim. Pessoal, a plateia já está lotada. Daqui 5 minutos entramos. Ah, te distrai assim mesmo, a maior adrenalina. Tudo tem que sair perfeito. Ai, ainda nem acredito que a gente vai apresentar aqui no Politeama. Pois acredite, e se apresse, é hora de conquistar o público. Senhoras e senhores, o show vai começar. O Politeama era um espaço onde havia cinema e teatro e outros eventos culturais da cidade. Na época o cinema era bem explorado. O assistir filmes foi muito importante na minha vida porque eu vinha com os meus pais. Todo domingo, era uma semana, parece-me, que ficava cada sessão de cinema, e cada filme, aliás, cada título, e a gente vinha, né, toda vez que mudava, a gente vinha assistir o filme novo. E eu lembro que meu pai era corintiano, né, e ele brincava muito com a gente. Ele ouvia o jogo pelo rádio. E então ele falava assim, o dia que o Corinthians, o domingo que o Corinthians jogava, rezem para o Corinthians ganhar, porque senão hoje não tem cinema. Eu era criança, comparecia aos domingos no Cine Teatro Politeama, que era mais cinema do que teatro, na minha infância. As primeiras exibições de filmes na cidade eram feitas aqui. O filme de Kid, a criança, do Charlie Chaplin, estreia aqui na cidade. Se você quiser fazer assim um retrospecto, os cinemas eram todos eles como teatro. Ele vivia em função de teatro. Então vinham companhias, por exemplo, italianas, e que vinham apresentar óperas. Agora, quem está nos ouvindo e quem está nos vendo, vai dizer assim, mas ópera? Faz muito tempo que Jundiaí não ouve nem vê uma ópera. E naquela época existiam as famílias que compravam por ano a frisa, ou o camarote, ou os lugares, para poder assistir a família inteira, assistir uma ópera onde? No Cine República, no Cine Politeama, que era o charme da coisa. Quando eu era criança, eu vinha ao Teatro Politeama não só para assistir a filmes, mas também espetáculos da Dona Glória Rocha. Todo final do ano ela fazia um grande espetáculo com as alunas dela de ballet e contava assim, misturado com literatura, onde ela traduzia para a dança toda a história de Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Pequeno Polegar e tantos outros aí textos da literatura. O ballet tinha uma característica de alguma coisa que as pessoas faziam porque gostavam muito. E a procura pela fantasia, porque no palco você de repente você é tudo, você é uma flor, você é uma boneca, você é um bicho, você é um espantalho. Então eu acho que essa coisa que atraía. Nos espetáculos da Glória Rocha, ela mesclava outras artes, digamos, né? Era muito comum ter orquestra, ter canto, ter declamação. Pessoas, digamos, leigas, entravam no palco para fazer alguma encenação. Era uma apresentação muito democrática, muito aberta mesmo. Pelo menos uma vez por ano nós fazíamos um grande espetáculo. Como eu dancei 9 anos, no mínimo 9, 10 vezes eu dancei no Politeama. Eu sou nascida em São Paulo, vim para Jundiaí no final de 1958 e em 1960 o Mazzaropi se apresentou no Politeama. E meus pais me levaram para assistir ao espetáculo, né?
E assim, o Mazzaropi me achou engraçadinha. Na época me chamou ao palco para participar ali de um quadro, né? Apresentado por ele, brincou muito comigo, disse que ele iria me esperar na geladeira para se casar comigo. Na semana seguinte, uma pessoa que trabalhava com ele veio até a minha casa para trazer algumas fotos, não é? Então eu também tinha minha lembrança da infância junto a um artista que eu considero que foi alguém que retratou o povo simples brasileiro. O Cine Teatro Politeama foi o marco 10. Marco 10 para todas as atividades artísticas. Estávamos aqui com a Sociedade Jundiaense de Cultura Artística, que fazia mensalmente, ela tinha os seus associados que pagavam e mensalmente apresentavam um espetáculo musical. Sonhei que a noite era festiva e triste a lua, e nós dois na estrada enluarada, fria e nua, nuvens a correr em busca de quimeras. Todos os acontecimentos artísticos da cidade vão ocorrer no Politeama. Então tinha eventos de matinê, você tinha atividades não só noturnas, tinha à tarde também, atividades de final de semana de manhã. E no teatro aconteceram as coroações de rainhas de Festa da Uva, bailes e também os carnavais, festas de carnavais, que aquilo era um festival de serpentina e confete, que tem algumas fotos, é uma maravilha. E aí fora da época do carnaval também aconteciam algumas festividades com confete e serpentina. E depois, assim, na década de 50, 60, aí também apresentações com o Tobias e apresentações de auditório, e que vêm os artistas de música. Vou contar um pouquinho dos artistas que estiveram aqui no Cine Politeama, os quais eu apresentei e que tenho documentário em fotografias até hoje. Por exemplo, Calbi Peixoto. Esse me recordo bem, porque ele não veio, não era uma só vez. Então ele vinha e se apresentava naquela última meia hora, 45 minutos, ele se apresentava. Era na parte da manhã, domingo de manhã. E a gente fazia isso, porque à tarde existia a matinê no Politeama. E à noite, a sessão da noite, né? Então era cinema, e na parte da manhã era o espetáculo. Eram shows de calouros e também esses acontecimentos todos, dá para se notar que as companhias, já do início, elas se apresentavam em São Paulo no final de semana e ocorria do início da semana elas virem para Jundiaí. Pessoal, não vai ter mais espetáculo. Vão fechar o Politeama. Mas por quê? Onde a gente vai se apresentar agora? Eu ainda não sei, mas já vou adiantando que não vai ser nada fácil seguir com a peça. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Parecia que estava indo tudo tão bem. Era uma mera aparência. O teatro está cada vez mais vazio e as pessoas conseguem se entreter de outra forma. A televisão chegou no Brasil. Grande parte das salas de teatro e cinema do país já foram fechadas. E o Politeama não resistiu. Depois dessa fase toda, o teatro foi fechado. Tinha-se notícia de que outras destinações seriam dadas ao prédio e ele ficou completamente abandonado. A cidade também perdeu muito, perderam todos os cinemas, eles foram se acabando. E com isso o Teatro Politeama também, o Cine Teatro Politeama na época. O
prédio, além de ser um patrimônio cultural, pertencia à família Guimarães, Queiroz Guimarães. Ele era alocado pelas empresas, companhias, que ficavam alguns períodos. Em 1974, ele fecha as portas do teatro. Quando eu soube que o Politeama ia fechar, não só eu, né? Toda a galera, vamos chamar assim, né? Ficou abismada com a coisa, mas ninguém podia fazer nada, porque o único que tocava o Politeama era o arrendatário, porque aquilo pertencia à família do Dr. Olavo Guimarães. E ele não queria também fazer nada, ficou fechado, ficou lá para não fazer nada. O Politeama fechado, ele representava uma tristeza, representava praticamente um enterro antecipado, uma pessoa que morreu fora de época. Então o Politeama começou a se diluir, ele começou a se desgastar sozinho. E aí ficou. Até que um dia o prefeito Pedro Fávaro resolveu que poderia fazer alguma coisa no Politeama. O Politeama, um patrimônio da cidade que estava deteriorado já. E foi em 82, quando, na época que o Dr. André Benassi foi candidato a prefeito de Jundiaí, ele tinha como meta revitalizar o Politeama. Em 1982, eu vim disputar a prefeitura de Jundiaí. Disputei a prefeitura de Jundiaí, ganhei. Em 83 se falava da reforma do Politeama. Em 1983, já eleito, ele me convidou para ser diretora da Secretaria de Educação, que era Educação, Cultura, Esporte e Turismo, já com a proposta de desvincular a cultura da educação e, em meio a outras propostas no setor da cultura, nós tínhamos também a restauração do Cine Teatro Politeama. Numa dessas reuniões, o arquiteto Araquém Martinho sugeriu que, para se iniciar o trabalho, fosse contratada a dona Alina Bobatti. Olha, a Alina acabou de fazer coisas memoráveis nesse sentido. Ela tinha acabado de trabalhar com o Zé Celso Martínez, né? E mexia, eu sabia que mexia bastante com essa questão, principalmente do restauro, que ela conhece. Eu considero o principal intelectual que discute as questões do restauro, de construção e de equipamentos, de tudo que possa estar ligado a uma certa preservação de patrimônio. Nós fomos a São Paulo, apresentamos algumas fotos, o histórico do Politeama. Ela quis fazer uma visita à cidade e, quando ela visitou o Politeama, ela já visualizou todo esse projeto, não é? Saiu entusiasmada, aceitou o desafio e já disse de imediato que não poderia ser somente uma restauração, teria que ser uma restauração aliada a uma revitalização, onde caberiam outros espetáculos do mundo moderno. Eu era prefeito na época. E eu lembro que logo depois o Sarney criou a Lei Sarney. Maria Cristina era a minha coordenadora de cultura na época. Foi por volta de 86, por aí.
E ela começou a fazer um trabalho no sentido de captar recurso pela Lei Sarney, mas não teve muito resultado. Não havia aquele espírito entre os empresários de se investir em cultura ou de se aproveitar o incentivo fiscal. Nós tínhamos assim 3 tipos de mobilização. Um era através do deputado Fernando Gasparian, que tinha ligações com a cidade e que tinha muitos bons contatos em Brasília, inclusive com o Celso Furtado, não é? Como também é com a Dona Lina. A Dona Lina Bobardi, que também começava a mobilizar alguns contatos dela com as indústrias, empresas locais, e também uma mobilização em que nós íamos em pontos onde estava a juventude para querer mostrar que o Politeama haveria de voltar. Mas para mostrar que o Politeama haveria de voltar, nós sentimos que mais do que um jornalzinho ou alguma forma era estar nos locais onde as pessoas ansiavam por atividades culturais para dizer do Politeama. Em meados de 86, 87, não me lembro bem, nós da Coordenadoria de Cultura, eu e meus colegas de trabalho, fizemos uma campanha, um pedágio denominado O Politeama, que era o seguinte: nós funcionários da prefeitura, fomos às ruas de Jundiaí conscientizar a população que era necessário a revitalização do Politeama. Então, os empresários, os comerciantes, o povo mesmo da cidade começou a participar efetivamente desse nosso pedágio. Terminada a gestão do Dr. André Benassi, em 1988, essa discussão, podemos dizer que enfraqueceu de certa forma. Um fato que ocorre em 1989, em relação ao projeto, é que um novo governo resolve querer um outro projeto. E daí tenta-se... Por quê? Era difícil as pessoas entenderem o projeto da Lina, que mudava muita coisa no teatro. Eles queriam o teatro que eles conheciam. Nós ficamos naquele entusiasmo de fazer o projeto, né? E houve vamos dizer, um hiato de 4 anos que mudou o governo municipal então uma coisa política que ficou parado e assim foi, vamos dizer, perdeu-se um pouco aquele entusiasmo da reconstrução. A gente retomou o projeto da Lina Bobardi, até prevendo assim, uma economia de recursos, né? Porque já havia sido investido um dinheiro público até aquele momento da elaboração de um anteprojeto. Recuperamos, né, na prefeitura, junto ao arquivo da prefeitura, essa proposta. Fizemos uma consulta ao jurídico da legalidade de estarmos chamando o mesmo escritório dela, que era o Brasil Arquitetura. Ela já havia falecido na época, o que para nós já complicava bastante, né? Foi uma perda lamentável que complicava bastante o nosso trabalho. Mas depois de uma análise jurídica, tivemos assim o sinal verde, pode-se dizer, para contratarmos a mesma empresa de engenharia e demos prosseguimento ao projeto deixado por Lina Bobardi. Em 95, eu estava à frente e fui chamado pela companhia Canto Vivo
para montar a parte cênica do espetáculo Os Miseráveis, do musical da Broadway Os Miseráveis. Aí nós ficamos sabendo que o teatro iria ser reconstruído. Né? Em 96 já tinha toda a proposta de reconstrução que iria começar. E naquela época estava tendo uma viagem de Merlin, que era um grande espetáculo do Ricardo Carman de São Paulo, que passava, era um espetáculo itinerante e começava em São Paulo e terminava em Jundiaí, e tinha uma cena aqui no teatro, nas ruínas do teatro. Quando nós soubemos disso, nós falamos, bom, se um grupo de São Paulo está vindo fazer uma participação dentro do teatro, nós também temos o direito, né, e o dever de estarmos também participando desse momento histórico. Né? E aí nós procuramos a secretária, que era a Penha, levamos a proposta para ela aceitou. E quando a gente teve a oportunidade de entrar pela primeira vez, o baque foi de você olhar aquele teatro enorme, vazio, sem janelas, né? E dentro você falava, o que é isso, né? Por que isso aqui está fechado? E o privilégio e o prazer de estar lá dentro. Falei, a cidade inteira acho que quer entrar aqui dentro e a gente está aqui agora, né? Então foi já na primeira entrada do teatro foi já uma emoção muito grande. Na verdade, assim, eu lembro de duas sensações bem diferentes das pessoas, né? Então, as pessoas mais jovens nunca tinham entrado naquele teatro, né? Porque ele já estava fechado há quase 30 anos. Então, assim, para mim, talvez tenha sido uma coisa de, poxa, uma casa de espetáculo como essa em ruínas, né? Talvez uma dor muito grande, assim como você vê um instrumento quebrado, né? Agora, para os mais velhos que já tinham passado pelo teatro, alguns tinham cantado no teatro, alguns tinham assistido peças, com certeza foi uma emoção totalmente diferente, uma dor diferente, né? De ver aquele monumento de arquitetura praticamente abaixo, né? Antes do espetáculo, foi lido um texto do Adilson Leite, que era o adaptador do texto para a gente. Na coxia, ouvindo o texto dele, eu já comecei a chorar. E quinze anos, mais. E eu fiquei assim, durante 4 minutos em cena, chorando. O público não percebeu porque o personagem era introspectivo e não expunha isso e não tinha fala também. Eram movimentos no palco. E foi uma coisa muito forte. E depois, graças a Deus, eu entrei no espetáculo e foi para frente. Mas esse início foi muito forte, acho que para todo mundo. As pessoas entrando com a vela acesa, simbolizando ali uma esperança para renovar o teatro. E foi bastante marcante. Conseguimos! O Politeama será reaberto! Enfim, o nosso passado foi reconhecido. Essa é a grande chance da nossa carreira descolar. Já tô ansiosa, só conheci as ruínas do teatro. Não vejo a hora de subir num palco. Calma, gente, calma. Primeiro, a gente precisa ir lá, conversar com eles e levar nosso projeto. Aí, vamos pensar em cenário, figurino... E é claro que ensaiar. Afinal... Em breve, pessoal, teremos um belíssimo lugar para mostrar nossas produções. Nós, então, somos contratados para fazer o teatro, a recuperação do Politeama, dentro daquele limite dele, daquele lote, sem terreno anexo. Então, a gente teve que alterar muito o projeto, fazer um outro projeto, mantendo algumas características do projeto original.
Um aspecto interessante para dizer é que aquele galpão, mesmo sendo grande, que ele tem mais ou menos 25 por 50 metros, um volume enorme, ele tinha 1.700 lugares, nós reduzimos para 1.200, porque naquele puleiro de cima cabia mais gente, a gente diminuiu a capacidade dele de lotação, mas ele não tinha, sendo grande, mesmo sendo um galpão grande, ele não tinha fundações, ou seja, não tinha alicerces, era uma fundação muito superficial. A parede descia no terreno, uma sapata direta e parava por ali. Quer dizer, aquilo estava lá milagrosamente estável e então desse ano de obra que você está dizendo, os 3 primeiros meses foram feitos, foram consumidos no reforço das fundações. Pensar esse teatro quase 100 anos depois para o funcionamento, quer dizer, esse espírito do múltiplo uso era um espírito legal, a gente tinha que manter. Mas a gente tinha que dotar esse teatro de muitas possibilidades técnicas atuais. A gente fez um trabalho bastante inspirado no primeiro projeto que foi feito, lá no primeiro tempo desse projeto, vamos dizer assim, que foi feito pela Lina. A nossa estratégia foi de tirar todos os revestimentos e mostrar também, através do desenho da alvenaria, é possível ler onde era a primeira etapa do Politeama, o que foi acrescentado depois, toda a parte de aparelhamento de tijolos, que é uma preciosidade, revelar aquela estrutura metálica que é incrível. Foi um tempo recorde mesmo, né? Foi uma loucura. Por isso que eu disse, a gente passava um dia por semana lá, nós dois, eu e o Chico, acompanhando a obra o dia inteiro. E uma obra dessa, o ideal deveria ser feita em 2 anos, sabe, com mais calma, com mais tempo, mas a gente anda conforme, né, a música, a gente dança conforme a música, a gente não pode escolher isso. E nós conseguimos acabar em 13 de dezembro de 96. Então, com muito trabalho, os artistas nos ajudaram muito da cidade. Na época, nós tínhamos que, além de reformar a parte física, nós tínhamos que preparar o teatro para receber os artistas de volta, não só os artistas de Jundiaí, como os artistas de fora. No início de 96, a atual coordenadora de cultura, naquele momento era Penha Camunhas, me fez um convite, me ligou naquele momento, em nome do prefeito naquela ocasião, que era o Dr. André Benassi, querendo me fazer um convite para ver se eu queria assumir a coordenação da parte artística, do cronograma artístico desse teatro. Naquele momento eu estava à frente do Núcleo de Artes Cênicas de Jundiaí, que é uma entidade que eu já vinha trabalhando há muitos anos, e disse a ela que eu só toparia fazer esse trabalho se eu tivesse a equipe do NAC junto comigo, e desde então ela aceitou, e eu, junto com o pessoal do NAC, nós organizamos todo o evento de reabertura. A gente queria fazer uma reinauguração que tivesse um nível do teatro, um nível que o teatro merecesse. A gente tinha uma preocupação, né, uma preocupação que a Penha tinha, trazer grandes nomes da cultura, né, nacional, mas também não esquecer do espaço de quem produzia cultura na cidade, que foi uma quinzena de reinauguração. A gente começou no dia 13 de dezembro de 96 e a programação foi até o dia 29 de dezembro de 96, né? Quando teve a reinauguração do Politeama foi em 96, eu tinha 11 anos, eu me lembro que eu dancei, foi mágico porque um dia antes veio o Cisne Negro dançar aqui, apresentar o Quebra-Nozes, então era algo assim surreal, aquele teatro, aquela companhia, e no dia seguinte estar naquele palco
foi mágico. E foi uma surpresa muito grande pra gente, porque a gente não esperava, né? Eu, pelo menos, não esperava. A gente vivia numa escola de dança, ensaiando, dançando, aprendendo, indo pra lá, indo pra cá. Quando a gente ficou sabendo que na nossa cidade ia restaurar o tal do Teatro Politeama, ainda, né, era uma coisa meio... Tudo bem, vamos ver. Assim, foi muito emocionante quando a gente viu ele restaurado. Quando a gente entrou lá e falou, meu Deus, eu não acredito que a gente tem na cidade um teatro desse. Teve aquela ansiedade, né, porque tava aquele burburinho do Politeama que ia reinaugurar, e aí no colégio, né, tinha amigas que dançavam no Ioá também, em outras escolas. E aí, você vai dançar na reinauguração do Politeama? E até então a gente não sabia, né, eu não sabia se eu ia dançar. Eu ia ficar arrasada se eu não dançasse, né? Mas aí deu certo, a escola que eu dançava escolheu os grupos mais avançados e a gente participou. Foi um negócio, assim, muito especial, realmente. A gente era uma companhia, assim, basicamente começando, inexperiente, e a gente tinha, assim, um receio de ir para o teatro. Apesar de ter muita vontade de ir para lá, de se apresentar lá, tinha um receio de, meu Deus, parece que a responsabilidade aumentava, de pisar naquele palco, de estar naquele ambiente. E eu lembro que na época a gente até não tinha dinheiro para a produção, mas melhorou a produção, foi atrás de conseguir melhorar o cenário, porque não, vai para o Politeama, a gente não pode ir com isso. O nosso cenário de João e Maria cabia num Fusca, antes de ir para o Politeama. E daí cabia o cenário e o elenco no Fusca. E aí a gente falou, não, para ir para o Politeama a gente precisa melhorar isso, aumentar esse cenário, então correu atrás. Eu nem me lembro como, mas a gente tinha os meios mais estranhos para conseguir apoio. Era pedágio que a gente fazia na frente do shopping, ou rifa, ou qualquer negócio. E realmente aumentamos um pouco o cenário. Nada que fosse, hoje pensando, suficiente para aquele palco. Mas assim, houve uma preocupação de fazer o melhor, de tentar uma melhora, porque a gente ia realmente para o Politeama. No dia da inauguração, a semana, o agito dessa reinauguração ainda foi muito grande, porque precisou contratar empresas de transporte, porque não tinha local para estacionar, eram muitos convidados, e a Filarmônica de São Paulo foi muito, eu estava, e foi muito, era de ficar de pasmo, né? Porque o projeto era maravilhoso. E até aqueles espelhos, um na frente do outro, chamou muita atenção, tudo. Difícil saber como é que Jundiaí sobreviveu esse tempo todo que o Teatro Politeama ficou abandonado. Porque o teatro é a expressão da cidade. Uma cidade sem um teatro, sem as produções locais, ele fica sem um rosto. A arte é a expressão de um povo. E todas as cidades, praticamente, têm seus teatros. E o que é produzido ali é a cara da cidade. É muito importante para se repensar, tem o lado humano das artes que divertem e levam para frente a população. É um lugar de encontro,
de sociabilização da população. Havia todo assim um sonho da comunidade, principalmente da comunidade ligada à cultura, de ver restaurado esse prédio, essa unidade, né, que é de teatro e de cultura para a cidade, com um enorme palco, enorme plateia presente. Foi uma alegria muito grande. Não só porque eu tive a oportunidade de restaurar e devolver à comunidade, mas o fato que a minha história também está aqui. Eu estive presente nessa inauguração, eu vivi todo um esforço de angústia, porque faltava recurso, era tudo muito difícil. Então, de modo que pisar num teatro depois de mais de 15 anos, eu acho, é uma satisfação muito grande. Para mim, é o marco de uma época que fez parte de anos importantes da minha vida e que, felizmente, eu sou uma pessoa otimista e eu acredito que ele ainda vai fazer parte da minha vida e de filhos e netos que passarem por aí, porque eu acredito que as pessoas que se envolvem com cultura têm um poder de conseguir mudar a história. Se eu tenho o Politeama como local onde pode ainda ter grandes espetáculos, é um velho amigo que nós esperamos que esteja renovado, de braços abertos, para esperar não só a mim, mas também todas as pessoas que sempre amaram o Politeama. Você não pode ficar livre das suas lembranças. É difícil você entrar lá e não lembrar que você pisou naquele palco, um dia você escorregou, um dia a sapatilha desamarrou, sabe? Um dia você perdeu um adereço de cabeça, que são memórias que ficam na cabeça das pessoas, né? Então, realmente, para mim, ainda hoje, é muito prazeroso frequentar o Politeama. O Politeama, ele tem uma energia, eu diria que é quase mágico, o que ele faz com as pessoas. Eu conheço muitos amigos, colegas de trabalho que já vieram convidados por mim ou que já vieram em outras oportunidades para o teatro e eles não esquecem do teatro. É sublime, assim, é demais. O palco, aquele palco específico, o palco do Politeama, é único, assim. É único. Você tá no palco e você olhar aquela plateia, olha, arrepia. Eu acho que é um espaço da cidade, e mais ainda, é um espaço especial no imaginário, no inconsciente coletivo da cidade de Jundiaí, né? Quando você fala no Politeama, muita gente fala assim, meu pai encontrou minha mãe numa sessão de cinema no Politeama. Aí eu lembro que eu no Politeama assistiu a um espetáculo X. Ai, minha filha já dançou no palco do Politeama. Ai, minha irmã já fez parte da companhia de dança do Glória Rocha. Então a cidade toda tem uma ligação muito forte com aquele espaço. Eu tive o meu último concerto no Politeama ano passado, no final do ano. Foi muito emocionante porque há muito tempo que eu queria trazer esse repertório de Piazzolla para Jundiaí. Então, com essa comemoração do aniversário do Politeama, fiquei super honrada com esse convite da prefeitura para fazer esse concerto. Eu pude realizar esse sonho realmente de trazer para Jundiaí essa programação com um acordeonista fantástico, né, super competente. E ao final do concerto também foi muito emocionante, que a gente fez uma brincadeira que o acordeonista começou uma introdução assim de tango e nós atacamos, a orquestra atacou com o hino de Jundiaí. E você via o público assim sussurrando ele. O Politeama, ele marca todas as épocas do século passado e desse século. Ele teve uma história até quase o final da década de 60 de apresentações culturais.
Ele teve uma história de compra do espaço pelo então prefeito Pedro Fávaro. Ele teve uma história de mobilização para devolvê-lo à cidade, do prefeito André Benassi. Ele tem uma história de revitalização realmente a partir do prefeito Miguel Haddad. E em todos os momentos, em todas as décadas, o Politeama esteve na boca e no sonho do jundiaense. Então, mais do que um patrimônio, do que uma construção, o Politeama tem alma, a alma do nosso povo. Teatro. O mundo é um teatro. A cortina se abre lentamente. E aos poucos vão aparecendo, cada um com sua cara e veste. Vejo arte em cada canto. Afinal, são essas paredes que guardam um dos nossos bens mais preciosos, a nossa cultura. É esta a casa do músico, da bailarina, do ator e de todos os artistas que queiram se manifestar. O público está aqui, está lá, pode ser um ou até milhares. Estou no palco, este é o meu lugar. Com minha máscara ou esconderijo, mas mesmo assim ainda posso vê-lo, porque é aqui que provo o sabor dos sentidos.